presbifagia é um processo natural de envelhecimento dos reflexos da deglutição. Né? A partir dos 60, 70 anos, a gente começa a observar que os reflexos da deglutição ficam mais lentos. Né? A deglutição é um processo que depende de atos voluntários e involuntários. É importante a gente saber que a gente tem que estar protegendo o nosso aparelho respiratório para que o alimento vá pelo esôfago e não penetre na laringe, na traqueia, né? Para que não haja uma broncoaspiração. Então a presbifagia ela vai lentificar esses reflexos da deglutição e aumentando o risco de um idoso broncoaspirar e fazer uma pneumonia. Então é importante a gente observar a forma como o idoso come. Aquele idoso que começa a engasgar durante a alimentação, a tossir durante a alimentação, é porque ele está tendo alguma dificuldade com alguns alimentos. A primeira consistência que o idoso vai sentir dificuldade é o líquido, né? Porque o líquido tem uma consistência que ela desce, escorre pela garganta mais rápido. Então a glote, né, que é aquele órgão que protege o nosso aparelho respiratório inferior, a glote vai demorar de fechar, então tem o risco do alimento penetrar no aparelho respiratório. Todo idoso ele deve ser observado, então a partir dos 60 anos, ele deve ser observado a forma como ele se alimenta. Né? Aquele idoso que começa a engasgar durante a refeição, começa a tossir durante a alimentação, começa a comer de uma forma mais devagar, é porque ele está tendo alguma dificuldade para deglutir o alimento. Né? Na descida do alimento da garganta para o esôfago, a gente passa pela laringe, que já é um aparelho respiratório, então tem que acontecer o fechamento glótico para que o alimento não seja broncoaspirado. Então o idoso que começa a ter essa dificuldade para engolir, ele já começa a correr esse risco de broncoaspirar e fazer uma pneumonia, né? O que já passa a ser uma coisa grave no idoso, porque boa parte dessas infecções, desses broncoaspirações levam a infecções e já levam a necessidade de internamento. Então a gente tem que prestar atenção como o idoso se alimenta e se for observado essa dificuldade dele em deglutir o alimento, ele já precisa de uma avaliação otorrinolaringológica. A gente realiza um exame que chama videoendoscopia da deglutição, que a gente avalia algumas consistências, como o idoso deglute determinadas consistências, como sólido, pastoso, líquido principalmente, por onde começa a dificuldade de deglução, começa pelo líquido, justamente por ser a consistência que desce mais rápido, que chega à glote mais rápido, então o risco de aspirar maior com o líquido. Né? O pastoso geralmente é mais confortável e se a gente já detecta essa disfagia, essa presbifagia no idoso, esse envelhecimento da deglutição, ele já precisa iniciar uma avaliação com a fonoaudióloga e uma terapia com a fonoaudióloga para trabalhar a musculatura da deglutição dele e ele poder prolongar, e a gente poder prolongar a alimentação oral dele. Porque se o idoso começa a engasgar e se isso não é cuidado, se ele começa a ter broncoaspiração, vai chegar um momento que ele não vai mais poder se alimentar via oral. Vai chegar um momento que vai ser necessário passar uma sonda nele ou fazer uma gastrostomia. Então é muito importante a gente fazer essa prevenção, essa manutenção da via oral para o idoso se alimentar. Se a família percebe que esse idoso está começando a engasgar, começando a entalar, começando a demorar a comer, às vezes ele começa a emagrecer, um emagrecimento de uma causa não explicada, é importante estar atento à dificuldade de deglutição desse idoso. Então ele deve passar por uma consulta com um otorrinolaringologista, ele deve realizar um exame que a gente chama de videoendoscopia da deglutição, que é realizado em consultório, onde a gente vai testar algumas consistências líquida, pastosa e sólida, para a gente ver como aquele idoso está deglutindo cada consistência e se ele já precisa iniciar um tratamento fonoterápico, uma avaliação com a fonoaudióloga e um tratamento de uma fonoterapia para disfagia, para melhorar a deglutição dele, para trabalhar a musculatura de faringe e melhorar a deglutição dele. Idosos com doenças crônicas, doenças neurológicas, idosos que tiveram alguma história de AVC, Parkinson, né, Alzheimer, são idosos que tendem a apresentar dificuldade de deglutição de forma mais precoce e de forma mais grave. Então são idosos que merecem atenção redobrada.
mas a presbifagia pode acontecer com qualquer idoso.